Vou começar dizendo que você não sabe o prazer e a alegria que você me dá em aceitar esse convite para participar como palestrante, como convidado, nessa disciplina recém-criada na UFRJ, que chama CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação, que é um projeto espiritualista, universalista, então que se propõe mesmo a esse diálogo com todas as tradições, para a gente refletir, inclusive, sobre as origens desse fenômeno, como isso surgiu, como isso se manifestou nas diversas culturas e como a gente chegou até esse presente. Mas, deixa eu, assim, para os nossos alunos, fazer uma pequena introdução sua, né? Professor Edgar Leite, presidente do Instituto Realitas, coordenador geral e idealizador do PEND, Programa de Estudos da Índia, né? Especialista em budismo, membro da Academia Brasileira de Filosofia, ex-colunista político da Globo News, e acho que podia falar tantas coisas, os projetos que você desenvolve frente à comunidade judaica, né? Principalmente como intelectual, como historiador da própria filosofia, né? Os vários livros que você escreveu, em especial esse último, recém-lançado, com o qual eu fui presenteado. Já comecei a dar uma olhada, confesso que não comecei, só dei uma escaneada, ainda não tive tempo de ler, por essa correria do novo curso, mas que é, com certeza, um livro que eu vou me deter, porque o pouco que eu olhei, eu já fiquei fascinado por esse olhar sempre rico, novo, original, que é a sua característica, né? Sempre trazendo temas inesperados. Para mim foi muito interessante a menção a Vivekananda e essa história toda, né? Eu quero ver depois com mais carinho, porque você sempre trata de coisas que a gente não costuma achar assim facilmente em outros textos ou na literatura, ainda mais que não é uma área que eu conheço muito também. Então a sua leitura é agradável, uma leitura simples, uma coisa que eu fico assim, fascinado com essa tua capacidade. Então eu estou apresentando para a turma esse intelectual e queria passar a palavra para ele, para que ele pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre todo esse projeto que envolve, inclusive, essa ideia de espiritualidade e de meditação, inclusive na tradição judaica. E ele pode falar, inclusive, desse diálogo muito forte que existe do próprio judaísmo com a comunidade budista e a ideia de meditação. Então, essa é uma das ideias. Depois o resto, o que rolar. Eu te deixo totalmente à vontade e a gente vai conversando um pouquinho, Edgar. Bom, Rubens, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar dessa disciplina cuja importância é imensa no universo acadêmico, porque permite a introdução de um tema que é gigantesco do ponto de vista da história do pensamento, da história das sociedades, mas que, por diferentes razões, principalmente por uma certa estreiteza do mundo universitário, tal como ele começou a ser concebido e desenvolvido, me parece que a partir do século XIX, é colocado numa distância cerimonial por conta das limitações básicas da razão secular ou laica ocidental em lidar com fenômenos que não são abarcados pelos modelos existentes. Há uma tradição intelectual que me parece, a partir de Kant, se consolida, que dá toda a importância ao mundo sensível e muita pouca importância ao mundo invisível, ao mundo intelectivo, mais precisamente, ou ao mundo espiritual. E isso, quando nós temos na universidade a oportunidade de tratar dessas questões, isso deve ser saudado com muito entusiasmo, porque a grande carência do sistema formativo
hoje no Ocidente, e me parece que também, por incrível que pareça, no próprio Oriente, está nessa insistência na exclusividade da vivência do mundo sensível. E isso é uma coisa que afasta o ser humano do que ele é, na medida em que o ser, ele é, sem dúvida, sensibilidade, mas também intelectividade, ou espírito, ou o que quer que você considere, né, que tem a ver com a elevação do ser, com algo mais que nos transforma em seres humanos. Então, meus parabéns por essa disciplina. E eu gostaria de dizer que esse tema, o tema do espírito, é uma grande aventura do ponto de vista existencial. Eu sei que a sua também o é, para você também, e para mim também. É uma aventura que tem a ver com o início da adolescência, infância, na verdade. Eu sempre estive permanentemente preocupado com Deus e com o invisível. Isso é uma presença forte na minha existência. E eu acabei direcionando a minha vida intelectual nessa direção. Deus é realmente a aventura da minha vida e não tenho muito o que fugir disso. É evidente que quando a gente assume posições dentro da universidade, considerando tudo que eu falei da universidade, é evidente que a gente tem que se adaptar às coisas. Mas a minha adaptação, ela sempre foi circunstancial e nunca foi profunda. E, na verdade, ao longo dos anos, eu fui me dissociando da necessidade de adaptação e fui deixando de me adaptar. Então, acabou que, atualmente, eu trabalho e desenvolvo uma série de atividades de natureza intelectual e prática, cujo objetivo é experimentar, para mim, a presença do Espírito e poder viver com isso. É claro que existem muitas dificuldades que são colocadas pelo mundo a isso, são dificuldades muito sérias mesmo, mas eu acho que isso também não é nenhuma novidade do ponto de vista da aventura do espírito, porque sempre foi assim. A aventura humana na direção de Deus é uma aventura que tem que atravessar essa floresta desse mundo aqui, para a gente poder perceber ou alcançar alguma coisa além. Sempre foi assim. E esse é um paradoxo da condição humana, na qual a tradição ocidental, eu acho que isso principalmente na filosofia, no tomismo, por exemplo, ou mesmo antes disso, em Santo Agostinho, e antes disso em vários pensadores, sempre colocou que esse paradoxo da existência do ser, que é ao mesmo tempo um ser do mundo e um ser espiritual, é o que caracteriza o ser humano, é o que permite inclusive ao ser humano tomar decisões morais, tomar decisões que o aproximam de alguma coisa maior e aproximam da sua essência. Então, há muitos anos eu desenvolvo isso e trabalho com essas questões do espírito. O tema específico que você trabalha, que é o tema da meditação, é um tema central em qualquer prática religiosa de natureza espiritual. Você pode ter uma prática religiosa meramente ritualística, e eu acho que a maioria esmagadora dos seres humanos tem essa prática, e que ela é benéfica ao ser de diferentes maneiras. O ritual em si, o ritual religioso, seja o ritual hindu, o ritual judaico, as missas, as cerimônias de avivamento, muito comuns na tradição pentecostal, os diversos rituais através dos quais os seres humanos se aproximam dessa realidade espiritual. Todos esses rituais têm uma relevância e uma importância imensa, porque o ser humano, a partir deles, se conecta com essa realidade que está além. Mas algumas pessoas, dentro das quais eu me insiro,
tem preocupações um pouco mais, angústias mais profundas, né, e anseiam um contato mais pessoal, mais íntimo com essa realidade invisível. E esse fenômeno não é um fenômeno incomum, na verdade ele é bastante normal na história da humanidade, né, e nós sempre tivemos pessoas que se dedicam a isso. Hoje mesmo a Igreja Católica está cheia de padres, milhares de padres, que abandonam a sua vida, ou buscam abandonar uma vida mundana, para se dedicar totalmente a uma existência espiritual. Esse é um fenômeno antiquíssimo, um fenômeno, todas as culturas têm esse tipo de dedicação. Porque, e aí, está falando do budismo, Buda, ele foi um dos primeiros a sustentar com muita precisão de que este mundo, embora ele seja um mundo de muitos prazeres e muitas gratificações, ele é um mundo eminentemente transitório. Né? Sua natureza é a transitoriedade, a sua natureza é a morte. Então, por mais que as pessoas se dediquem a esse mundo, a este mundo, essa dedicação ela é sempre precária. Então, o ser humano sempre busca algo além do mundo, se ele realmente está querendo conviver com esse mundo de uma maneira harmoniosa. E tem aqueles que vão além, que se dedicam, que realmente... eu me insiro nesse grupo, que não é propriamente um grupo pequeno, nunca foi, é um grupo gigantesco, no fundo. E deles, e isso existe permanentemente. A meditação é a dedicação a muitos sentidos, né, de meditácio ou contemplácio, a meditação ou a contemplação. Ela é um dos mecanismos pelos quais nós podemos alcançar essa essência interior, essa essência íntima, de uma forma mais profunda. A tradição ocidental, da qual, embora eu tenha muita inserção também na tradição hindu, na medida em que estudei e estudo a tradição clássica hindu, védica, e sempre transitei entre as diversas escolas do Vedanta, sem, na verdade, tomar uma posição precisa com relação a isso, mas eu as conheço e reconheço nelas tentativas de alcançar essa essência, porque nós temos, a partir do século XIX, no século XX, o desenvolvimento de toda uma tradição filosófica no Ocidente, que se chama às vezes de tradição perene, ou um pensamento filosófico mais voltado para a essência, né? Fritjof Schuon, por exemplo, ou mesmo Huston Smith, que são pensadores que, muito a partir da filosofia, muito a partir, eu acho que Vivekananda, Swami Vivekananda, foi um pensador muito importante nesse sentido, apontou algo que eu tenho a impressão de que isso sempre foi percebido. Mas como as pessoas vivem as suas religiosidades dentro das suas práticas rituais específicas, e as religiões e as confissões são associações políticas, nem sempre isso é totalmente claro, mas a percepção de que a realidade que está além do mundo, a fonte que ilumina o mundo, que ilumina a nossa alma, essa fonte é uma apenas. Quer dizer, é alguma coisa que, do ponto de vista ortopráxico, quer dizer, do ponto de vista das práticas religiosas, ou do ponto de vista exotérico, como preferiam os perennialistas, ela é diferente, mas o alvo, o ponto aonde você busca alcançar é sempre o mesmo, no fundo. E eu acho que esse é um critério muito importante para avaliar as religiões, porque nos movimentos religiosos, e isso também sempre foi percebido,
eles não são exatamente, não necessariamente apontam na mesma direção. Isso, há muita confusão na cabeça dos seres humanos sobre o espírito, porque nós sabemos da existência dele, mas nós não conseguimos percebê-lo com a nossa forma de entender o mundo, né, sensível. Então, nem sempre é claro para onde estamos indo, né? E tem muita coisa no universo invisível para a qual os seres humanos às vezes se focam, que não são, na verdade, a fonte das coisas. Isso existe, né? Isso sempre foi observado pelas religiões, sempre foi observado. E por isso, a longa tradição analítica, crítica, literária e teológica, que caracteriza as grandes religiões, no sentido de você poder precisar exatamente, através de conceitos, aonde e qual é, mais ou menos, ou aproximadamente, o caminho que o ser deve trilhar nessa direção. Isso, as grandes tradições, a tradição hindu, ou a tradição cristã, que, ao meu ver, é tão gigantesca em produção quanto a tradição hindu, ou a tradição judaica, que também tem um volume assim, impressionante de reflexões sobre tudo isso, sempre balizaram um pouco, e por isso é sempre seguro e confortável seguir determinada tradição, porque a tradição é fruto da sabedoria acumulada pelas gerações. Às vezes as pessoas se encantam muito pelo novo, pelo inusitado, mas nem sempre o novo contém sabedoria, contém reflexão, e as tradições guardam isso. Então, os caminhos são caminhos que existem e a gente os trilha para a nossa realização existencial, para a nossa realização espiritual. Então, isso são alguns preâmbulos que eu gostaria de tratar inicialmente, porque, embora as religiões, embora a jornada espiritual, ela tenha, de uma maneira geral, o mesmo objetivo, embora nem sempre o tenha, mas, de uma maneira geral, sempre o mesmo objetivo, as práticas, os nomes, as naturezas, às vezes aparecem ou parecem ser diferentes. No entanto, determinadas práticas, como as práticas meditativas, elas apresentam uma universalidade significativa. E isso é muito importante, porque a tradição ocidental, ela tem como seu livro, como seu monumento literário, um livro que vem sendo muito combatido nos últimos 500 anos, mas que continua sendo o livro mais vendido no mundo, mais traduzido, com um volume de publicações de bilhões de exemplares, que você nem tem como, né? Que é a Bíblia, que tem exatamente por isso, ela tem esse nome, ela é o livro, a Bíblia, o livro, isso literalmente quer dizer. A Bíblia é um texto muito importante na tradição ocidental, na tradição judaica, na tradição cristã. O cristianismo é a maior religião do mundo hoje, né? E a Igreja Católica é a maior instituição religiosa do planeta hoje. Então isso diz alguma coisa sobre a relevância desse livro, porque é uma religião, o cristianismo, construída a partir deste livro. E o judaísmo, é claro que quando a gente fala de Bíblia, a gente está falando de um conjunto de textos com os quais os cristãos até hoje ainda não chegaram a uma conclusão de quais livros exatamente constituem a Bíblia, né? Isso é uma coisa muito interessante no texto bíblico, né? Porque a Bíblia em si, ela é constituída de muitos livros, mas há uma discussão permanente sobre quais livros estão e quais livros não estão. Você pode ter várias Bíblias em casa e serem Bíblias diferentes uma das outras, mas todos esses textos, eles repousam em cima de um conjunto de textos que são universalmente reconhecidos como tal, como o coração do texto bíblico, que são os textos da Bíblia hebraica, do Tanar, do Torá, que é o livro da lei, né? Na Bíblia cristã chamado de Pentateuco, os 5 livros atribuídos a Moisés,
os chamados Neviim, os textos dos profetas, e os outros escritos, que os judeus chamam de Ketuvim, escritos, que são um conjunto de textos da Bíblia hebraica que estão presentes, o conjunto que está presente. Eu acho que saiu fora do ar. Está no ar? Voltou? Voltou, Edgar, voltou. Edgar, deixa eu aproveitar para te falar uma coisinha. Quando você está mexendo os braços, eu não sei se está raspando alguma coisa, dá um certo ruído, sabe? Aí aqui deve ser. Tua fala está muito boa, mas às vezes dá um pouquinho de ruído. Tá. Em suma, esses textos, eles são em si eles contêm, deixa eu afastar isso aqui, para não ficar roçando na roupa. Eles são em si uma estrutura meditativa, porque a Bíblia, o Tanar, né, a Bíblia hebraica, seu coração, e também todos os outros textos que foram acrescentados depois, eles apresentam eventos humanos vistos pelo olhar de Deus. E então, quando a pessoa lê a Bíblia, ela está lendo sobre os seres humanos, mas com um olhar que não é humano, um olhar que está fora dos eventos humanos, né? É como se as pessoas vissem a si próprias a partir de alguma coisa externa a si próprias. Um exemplo clássico, que eu já numa conversa contigo uma vez eu já citei, há muitos exemplos assim na Bíblia, mas eu vou citar aqui de novo, é a história de Davi e Betsabá. Davi, o rei Davi, né, ele se apaixona, ele tinha várias mulheres, 20 mais ou menos. Ele se apaixona por Betsabá, porque a vê em cima de uma... Ele olhando pela janela do palácio, ele vê Betsabá tomando banho num terraço, ele se apaixona por ela, porque ela era linda, e por conta dessa paixão, ele se movimenta para matar o marido dela, que era um general de confiança que ele tinha. Esse general era uma pessoa que era extremamente leal a ele. Esse general é conduzido para uma operação militar, na qual Davi intencionalmente criou as condições para uma derrota daquele grupo. O general morre realmente, mas não apenas o general, morrem os soldados que estavam com ele também. E aí, então, ele, tendo morrido o general, ele assume Betsabá, leva Betsabá para ele. Esse ato é um ato muito importante, porque mostra como a paixão humana, o desejo, move os seres humanos, faz com que eles percam totalmente a noção do real, a noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. O desejo ali contaminou tudo. O que acontece? O profeta o procura e diz a ele o seguinte: rei Davi, se você estivesse recebendo visitas e você tivesse um monte de ovelhas e você devesse oferecer essas visitas uma ovelha, você tem muitas, mas você resolve pegar uma ovelha que pertencia a um homem pobre da cidade, que só tinha aquela ovelha. Você pega essa ovelha e a oferece em banquete. O que é que você acha que a pessoa que fez isso mereceria? Aí o rei Davi fala: eu acho um absurdo isso, o que essa pessoa fez. Realmente é de uma tremenda injustiça, é um erro. Essa pessoa tinha muito e pegou uma coisa que era de outro. Essa pessoa merece ser punida. Aí o profeta diz para ele: pois é, essa pessoa é você. Aí Davi cai em si, o quê? Que era ele que tinha cometido um pecado terrível, né? Uma injustiça absurda. Ele se tornara homicida por causa daquilo. Mas até aquele momento,
ele não tinha noção do que era, ele não tinha noção. Então o profeta, ou seja, a palavra de Deus, age como uma instância meditativa, né? É como se ele tivesse capturado a consciência de Davi e colocado fora do ato, e tivesse convidado a ver Davi de fora das suas ações. Então você tem aí um elemento que, na própria consciência do rei Davi, permite a ele se ver de fora. E toda a Bíblia é isso. É o ser humano sendo visto de fora, sendo visto por Deus. Por isso é que a Bíblia é estranha na maneira como ela descreve a realidade, né? Porque ela é a realidade vista por Deus. Quando você lê a Bíblia, portanto, e você vê os seres humanos agindo como você age, você é convidado a essa meditação sobre os teus atos. Então isso, você vê aí claramente um fenômeno, um mecanismo meditativo em funcionamento, de maneira a poder depurar os erros humanos, né? A poder elevar o espírito e a consciência. E esse tipo de ação é uma ação muito relevante na tradição espiritual, tanto judaica quanto cristã, que é o da contemplação, que é a de você se colocar de alguma forma distante da realidade e contemplar essa realidade, né, no seu mistério. Então, eu diria que o caminho do espírito na tradição ocidental, ele possui esse desafio, que é o de estar na imitação de Deus, na percepção de alguma coisa que está além, de estar refletindo sobre os paradoxos e as contradições humanas, sobre os paradoxos e as contradições do mundo visível, desse mundo visível, desse mundo sensível. E eu acho que, nesse sentido, é uma tradição que possui uma carga mística fortíssima e que tem uma longa história de desenvolvimento. Você veja, por exemplo, durante toda a Idade Média e até os tempos contemporâneos, vão ser produzidos, na tradição cristã isso é muito comum, mas na tradição judaica também, livros, uma tradição literária, que fornece ao ser humano os meios para essa meditação, os meios para você poder alcançar a Deus e, portanto, se ver dentro de um universo sagrado, né, dentro de uma realidade que é maior que essa nossa realidade. E isso, claro que a gente, nos últimos séculos, nós vivemos uma sociedade extremamente cruel do ponto de vista dos objetivos do ser, na medida em que ela convida o ser humano a amar esse mundo transitório, a viver a partir dele, a entender que tudo se resume a ele e nada mais. Isso é muito cruel para o ser, porque isso nega uma parte essencial do ser humano. Ele coloca o ser humano na incapacidade de buscar. Ele é educado para isso, né? As escolas todas foram secularizzadas, tudo foi secularizado. Ele é educado a buscar no mundo apenas o que de sensível o mundo pode oferecer. Como tudo que o mundo oferece é transitório, é circunstancial, é limitado, né? O ser humano está diante de uma tragédia terrível. E que isso pauta, inclusive, as grandes questões do mundo a partir do século XVIII, especialmente, né? Há uma guerra muito forte a partir do século XVIII entre diferenças de mundo, divisões de mundo. E leva as pessoas, então, a se afastar daquilo que elas são, ou da gratificação espiritual, ou do alcance. Por isso, claro, isso explica, grande parte, ao meu ver, não em tudo, não explica tudo, mas é um elemento que nos explica o tráfico internacional de drogas, por exemplo.
como ele se instalou, como ele se generalizou. Não é que as pessoas, antes do século XX ou do século XIX, não fumassem maconha, não bebessem, não tomassem chás. Isso sempre aconteceu, mas o significado dessas coisas e dessas experiências ou era alguma coisa ritual, muito circunstancial a determinadas tradições, ou era uma coisa eventual, que tinha a ver com inclinações pessoais. Né? Algumas pessoas eram dadas ao vício, como algumas pessoas são dadas ao alcoolismo, algumas pessoas eram dadas... Mas não havia, de maneira nenhuma, essa estrutura internacional de satisfação individual que é dada pelo tráfico de drogas. As pessoas se satisfazem, né, de uma forma contínua, massas se satisfazem. E isso tem, em parte, a ver com esse deslocamento, essa desarticulação dessa capacidade meditativa, dessa capacidade de se ver no mundo. A pessoa só vê a ela no mundo. Ela não consegue se ver num conjunto maior de eventos, ela não consegue ponderar o espírito. Então, se esse mundo é tão transitório, é tão cruel, porque o mundo é só morte, né, Rubens? Esse mundo, sensibilidade, é só morte. É só morte. Porque mesmo as sensações de prazer que nós temos, os momentos de entusiasmo, de alegria, eles são transitórios. São totalmente transitórios. Então tudo é morte. Então se você só vê o mundo, você só vive a morte. Então é natural que você tente permanentemente suprir essa frustração contínua que é a vivência do mundo. E essa coisa do tráfico de drogas foi realmente ele é necessário para que as pessoas consigam, muitas, e são muitas. É o principal comércio ilegal do mundo. Ele é ilegal em grande parte porque existe um consenso. Por que ele é ilegal? Ele é ilegal porque existe um consenso de que você não deve autorizar as pessoas a buscarem satisfação apenas no mundo. Elas não podem perder de vista que existe alguma coisa além. Né? Então, mas, de qualquer forma, isso explica alguma coisa. Porque, claro, você tem que se anestesiar permanentemente. Ultimamente, tem aparecido outros tipos de drogas nas últimas décadas, que são drogas chamadas legais, né? São substâncias químicas que, de alguma forma, pacificam o cérebro, né? Permitem que você compre na farmácia. Não tem maiores problemas, os médicos receitam isso nas receitas especiais e é legal e não se sabe se os efeitos são tão perniciosos quanto das ilegais, isso é uma outra questão. Mas as pessoas se viciam nisso e vão vivendo as suas vidas. Agora, é claro que o grande desafio do ser é atravessar essa floresta de mortalidades, de transitoriedades. Isso todas as tradições religiosas vão dizer que esse é o desafio. O desafio é você ir na direção da eternidade, seja o que você entender com isso. E a meditação é muito importante nesse processo. Para você ver o quão patéticos somos nós todos, no fundo, gravitando em torno dessas coisas que são transitórias mesmo. Elas não durarão, assim como os nossos corpos também não. Então, esse desafio, não adianta você dizer que só existe esse mundo. Os seres humanos percebem que existe outro mundo. Mais do que isso, ele tem que existir, de qualquer forma. Porque o mistério da existência, o mistério da vida, é tão absurdo, é tão incomensurável, que não há ciência baseada nesse mundo de transitoriedades que possa solucionar, não tem como. Você vê outro dia alguém perguntou para mim assim, Edgar, você é contra ou a favor do aborto? Está em evidência esse assunto. Assim, quando é que você acha que começa a vida? A vida começa na fecundação? Não sei o que. Eu falei, olha, a rigor, a vida começa antes da fecundação. Eu não concordo, já fui logo discordando. Não acho que a vida aconteça no momento da fecundação. A vida começa antes da fecundação. Antes, na verdade, que até o pai ou uma mãe se encontrem ou se conheçam, essa vida começa.
Porque o que está por trás de tudo isso é vida, né? Que você chama, na tradição judaica, Ruah, espírito, vento, hálito, Ruah HaKodesh, o vento sagrado, ou o Espírito Santo, né? Essa força vital que estrutura a existência. Você pode desconstruir totalmente o DNA. Você sabe que isso existe hoje em dia. Agora, como isso se formou? Como é que essas moléculas são coladas umas nas outras? E de onde vem esse poder de replicação que elas têm? Como é que isso estrutura um ser humano? Por que esse equilíbrio, né? Essa lógica? Então, você tem por trás de tudo isso a vida. A vida. Né? E o objetivo do ser humano é buscar essa vida. Esse é o objetivo que realiza o ser. Esse objetivo realiza o ser. É a verdadeira realização do ser. Mesmo que você nunca consiga exatamente, numa prática meditativa, numa prática contemplativa, você tem experiências místicas, isso existe, né? Em momentos. Você alcança um sentimento, você percebe ou vê com os olhos do coração alguma coisa, ou você vê literalmente alguma coisa. Essas coisas, elas existem. Mas isso são eventualidades, pode ser que você veja isso poucas vezes ao longo de uma vida. Mas a busca disso é o sentido. Concede ao sentido, porque a percepção do mistério do mundo permite ao ser humano a humildade necessária para ele poder ver o que ele é. Para poder ver o que é. E esse, para mim, então, é um imenso desafio da existência. E eu acho que sempre as sociedades, a tendência de se dedicar exclusivamente ao mundo é muito forte, mas sempre vai existir pessoas que não acreditam que o mundo é o fim de tudo, né? Que não acreditam, porque isso é uma crença, né? Isso é uma crença. Eu, às vezes, vejo as pessoas falando, eu sou uma pessoa ateu, eu sou não sei o quê. Isso é uma crença, né? Você não tem como afirmar. Você não tem como afirmar que esse mundo do espírito existe, não, mas você também não tem como afirmar que só existe um mundo sensível, né? Isso também é uma crença. Mas há uma diferença entre as duas crenças, né? A tua crença, ela te amarra ao mundo. Ela te leva para a morte, porque o mundo é morte. A outra crença, a do espírito, ela te leva para o espírito. É totalmente diferente. Mesmo você vai morrer, mas de qualquer forma você vai experimentar a eternidade que está por trás, porque isso também é óbvio que existe uma eternidade por trás e as coisas todas elas emergem disso. Em suma, isso são algumas coisas que eu gostaria de falar sobre essa questão do espírito. Eu acho que as práticas meditativas em si, elas são fundamentais para isso. Há muitas práticas. A nossa tradição ocidental, ela é muito forte nisso também, muito forte. Na verdade, uma vez num lugar aí, eu estava assim muito admirado, estava falando sobre os monges cartuchos, por exemplo, os cartuchos. Os cartuchos, eles se retiram para um determinado lugar, para um monastério, e ali ficam em completo silêncio, por anos, décadas. E eu estava falando com uma senhora muito piedosa, e ela falou assim para mim, eu falei, os cartuchos, eu falei, aliás, não admiro só os cartuchos, eu admiro muitos daqueles de ordens monásticas que se dedicam a esse retiro. Aí ela falou assim, sim, meu filho, ela falou assim, o que seria de nós se eles não fizessem isso, se não existisse quem se dedicasse a isso? Eu falei, é verdade, porque todos nós que nos dedicamos a essas questões do espírito, nós mostramos a outras pessoas alguma coisa além do que elas acham que existe apenas, né?
A gente mostra para elas que isso tem uma realidade, né? Que isso é uma verdade, que a gente busca a verdade. Não existem várias verdades, existe uma verdade, que é essa verdade, que está além, que a gente busca. E que a gente encontra, porque o próprio encontro do mistério já encontra a verdade. Isso é São Tomás, o que quer que seja. Isso. Então, o Rubens, eu diria a você que uma disciplina dessas, como a que você está propondo, como que você realiza, é uma disciplina muito importante, porque o exercício profissional neste mundo, se ele não tem essa dimensão maior, as pessoas tendem a ficar transtornadas com a natureza daquilo, e isso tem efeitos muito ruins sobre a vida delas. Então, eu acho que a luta é muito importante. Todas as tradições religiosas vão nos dizer isso. E isso é, para mim, a coisa mais importante, mais relevante que eu posso dizer assim, né, nesse momento. Nossa, Edgar, você me deixa sem palavras às vezes. E uma reflexão nesse nível, mas valoriza muito e acho que coloca até o nosso curso num outro patamar, sabe? Porque a busca mesmo do curso é a gente trazer essas falas das distintas culturas e mostrar como elas se harmonizam em busca de uma verdade comum e universal, embora isso seja muito difícil. Então, como uma última provocação, no melhor sentido do latim, né, de tirar de você de novo o melhor, eu queria te lembrar disso, que ultimamente existe essa tentativa de aproximar a esfera da ciência e da espiritualidade, por exemplo. E isso se dá de vários modos, né? E a meditação é uma dessas tentativas. E eu não sei, é óbvio, a gente escolhe estratégias, os melhores caminhos. O quê? A meditação. A própria meditação é uma dessas tentativas, né? E dentre essas estratégias, principalmente quando a medicina percebeu que os efeitos, desde a oração, da prece e da própria meditação, ela passa a ter uma abordagem sobre essas práticas que eles dizem que para que ela não fique presa a um contexto de uma religião ou religioso, eles tentam enfocar aquele aspecto que é ciência, que é científico, e que eles chamam de laico. Agora, o interessante é que esse laico não é sinônimo de profano, porque é como se fosse a meditação laica, por exemplo, mindfulness, que vem do Vipassana, do budismo, mas é uma espécie de meditação laica que te propõe a te conectar com você mesmo, com a tua parte mais do teu ser mais verdadeiro, e também com aquele aspecto que te revela a vida toda como um sagrado. Ou seja, naqueles dois termos muito caros para o budismo, que é samsara e nirvana, né? Então, o próprio Senhor Buda, que vivia no samsara, que você descreveu de uma maneira magistral, nessa fala que é essa ideia de vida contra a morte, ou de caminhada para a morte, nessa vida efêmera e transitória, né? E, ao mesmo tempo, que nesse samsara eu possa alcançar o nirvana, ou seja, descobrir um sagrado aí. E a meditação laica, como vem sendo apresentada como mindfulness, embora no início parecesse laicizada demais, vamos dizer assim, agora, quando fala em compaixão, em compreender a harmonia cósmica, parece de novo de encontro com o sagrado, mas continua na esfera do laico. Ou seja, eu não preciso falar de Deus, quase não preciso falar mais de um texto sagrado, mas eu falo, presta atenção no fluxo dos seus pensamentos, na sua respiração, e como a partir daí você começa, né? Então eu queria uma discussão, uma análise sua sobre esse fenômeno desse lado da meditação, que se pretende ser uma coisa universal, científica, ou seja, para que escape dessa ou daquela religião e se torne uma verdade científica.
com o preço, o custo de poder estar se afastando da esfera do espírito, vamos dizer assim, ou do metafísico, ou do sagrado. Como é que você vê essa tendência no mundo das corporações, no mundo da própria medicina? Você vai até no Instituto do Câncer, ali existem essas práticas no seio do que eles chamam de práticas complementares à saúde, né? Integrativas do ser. Como é que você entende todo esse movimento da meditação? E uma última fala, só para tentar te situar, que a palavra, claro, quando a gente fala em contemplação ou em meditação, fazendo a raiz da palavra no mundo ocidental, a gente sabe que vai meditar, como você diz, ou a ideia de contemplação, que eu esqueci agora a raiz. Mas se eu vou lá no sânscrito, a ideia é dhyana, né? Ou a tradição budista, que fala em bhavana. Ou seja, essas tendências eram muito fortes. E o que acontece? Que, embora a meditação fosse também forte na nossa tradição, essa palavra em si, por alguma razão estranha, só passou a ser utilizada, assim, na nossa literatura, na produção dos artigos, depois que nós dialogamos e interagimos com a tradição oriental. Então, a partir de 1850, mais ou menos, essa palavra explode no mundo, em toda a literatura, todos os textos produzidos. A partir daí, meditação é forte, mas parece que sempre como se fosse por uma relação com a sua definição mais oriental que ocidental. Como você vê tudo isso, esse diálogo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que existe uma prática meditativa, e eu acho que é isso que os médicos, os psicólogos, eles se dedicam, vêm se dedicando a isso, nos hospitais, em qualquer lugar onde você tenha pessoas que estão num estresse emocional significativo, que tem muito a ver com a calma, né? Tem muito a ver com um distanciamento que a pessoa deve passar a ter, ou que é bom para ela que ela tenha, um distanciamento com as razões do seu estresse e da dor que ela está sentindo. Que isso é positivo, de alguma forma, para que ela possa aceitar o que está acontecendo. Você tem ao lado disso toda uma indústria de remédios que trabalham também nessa direção. O caso, né, dos calmantes diversos, cujo objetivo é criar artificialmente um estado de tranquilidade da pessoa diante de uma situação de estresse. A meditação, ela é superior nesse sentido, porque ela trabalha com uma elevação da consciência e a pessoa se torna razoavelmente consciente dos problemas como um todo e observa esses problemas de fora com alguma tranquilidade, né? Isso é importante, eu diria, por razões nesse sentido laicas, né? Para que a pessoa possa aceitar aquilo de alguma maneira e estabelecer ali uma relação de mais harmonia entre ela e o problema. Isso é um dos elementos da meditação com M maiúsculo, da qual nós estamos falando aqui, é evidente. A aceitação é sempre uma chave para a tranquilidade existencial. Aceitar as coisas. Aceitar, né? Porque as coisas que se colocam a você, o seu ego, a sua consciência reage a elas quando são negativas, mas elas estão colocadas pelo mundo de uma maneira que é superior à sua capacidade, na verdade, de intervenção, né? Ela tem a ver com a natureza do mundo, não com a tua necessidade, o teu desejo de que as coisas sejam sempre boas, sempre harmoniosas. Não, as coisas elas são colocadas pela própria natureza do mundo. Então é natural que você reaja a elas e não as aceite. É isso que eu estou falando, isso é aceitação. O correto
é você aceitá-las, porque você tem que aceitar o mundo como ele é. Isso não quer dizer que dentro dessa aceitação você também não conquiste alguma coisa interiormente, né? Uma sabedoria, uma percepção de como a realidade funciona, e isso te acaba apresentando outros caminhos, que são caminhos mais verdadeiros que os caminhos do mundo. Isso existe também na meditação. A questão é que essa grande meditação, uma coisa é você se acalmar e conseguir se relacionar com as dores do mundo, com algum distanciamento, com algum relaxamento. Outra coisa totalmente diferente, eu diria, alguma coisa superior, é você não só se relacionar com isso, mas se relacionar com algo que esteja além do mundo. E eu acho que isso, bom, tradição religiosa, meditativa, outra dimensão, na verdade, de entendimento das coisas. A tentativa de laicizar isso tem sua importância, tem seu significado, e certamente é melhor do que entupir as pessoas de Rivotril, não tem a menor dúvida. É melhor, mas eu diria a você que da forma como ela é colocada, ou seja, sem uma dimensão espiritual mais profunda, sem uma consciência espiritual mais profunda, eu não sei da eficácia a médio prazo dela. Né? Porque o trabalho de consciência, o trabalho de meditação é muito mais complexo do que tomar Rivotril. Extremamente mais complexo. Né? Não tem nem comparação uma coisa com a outra. Né? Qualquer calmante que você vai tomar, ele vai ocasionar em você imediatamente, no espaço de poucos minutos, uma situação de tranquilidade, sono, ou apatia, o que quer que você vá ter com aquilo, que vai te deslocar, que vai te descolar do foco da atenção imediatamente. E é claro que na medida que o efeito do remédio passa, o sintoma volta. E aí você vai tomar o remédio regularmente para você se manter naquele estágio. Isso é muito mais fácil do que você se envolver num projeto de consciência teu, íntimo, pessoal, de meditação, de contemplação interior, para poder chegar a algum lugar. Um lugar que você não sabe nem exatamente qual vai ser. Você tem uma ideia, né? Você aceita uma tradição, você não tem uma dimensão completa. Então, o mundo das drogas, legais ou ilegais, vai ser sempre muito mais benéfico e vai mover muito mais dinheiro do que o mundo da meditação, seja ela meditação laica ou meditação religiosa. Eu acredito até que as pessoas criticam muito, porque, claro, religião sempre moveu dinheiro. Aliás, isso é idêntico, todas essas tradições se dão em instituições. Essas instituições sociais, políticas, elas têm veiculadores, elas têm dirigentes, elas têm projetos que são projetos deste mundo. Porque eu estou falando aqui, você tem uma tradição cristã forte de meditação, a devócio moderna, por exemplo, né, do século XIII, século XIV, XV, esses movimentos de meditação, de espiritualidade mística da Europa Ocidental. Esses movimentos, foram movimentos místicos, movimentos espiritualistas. Mas, para eles se realizarem, eles precisaram conversar com o Papa, eles precisaram obter bulas papais, eles tiveram que financiar viagens de um e de outro, eles tiveram que criar advogados permanentes que tratam desse assunto junto ao Papa, eles precisaram comprar casas onde eles tinham que reunir as pessoas e por aí vai. Então é evidente que, estando no mundo, você vive as coisas do mundo. Né? Então, as pessoas criticam as religiões porque as religiões movimentam dinheiro, mas sempre movimentaram. O patrimônio da Igreja Católica, por exemplo, é uma prova disso. O patrimônio fenomenal, né? Só a Basílica de São Pedro em Roma é uma coisa inacreditável. Vai dizer que não há espírito? Não há. Aliás, aquilo ali só aconteceu porque havia espírito por trás.
Aquilo não aconteceu porque havia uma ganância por dinheiro. Havia pessoas ali que tinham ganância por dinheiro e foram as responsáveis, muitas delas, por fazer aquelas coisas. Mas o que justifica e legitima aquela coisa toda é o espírito, é a necessidade do espírito. Então eu vejo que existe uma meditação e outra meditação. As duas são eficazes, né? Mas tem algumas, essa meditação laica que você está falando, científica, ela pode acalmar bem as pessoas, se as pessoas se dedicam a isso. Mas para essas pessoas, elas vão se dar conta, com o passar do tempo, que um calmante, você obtém o mesmo efeito, no fundo. Se você se acalmar, tomar um calmante, você chega lá com pressão alta, os caras te dão logo um calmante. Né? Quando tive uma vez aqui no hospital aqui com pressão alta, os caras já me deram logo um calmante para me acalmar. E realmente a pressão caiu. Maravilha, né? Se eu fosse fazer uma meditação para minha pressão cair, né, é outra coisa. Pode não cair, porque pode a pressão não cair, né? Tem essas coisas, não é assim também, né? Isso são processos de vida, são jornadas espirituais, são jornadas de vida. Você não realiza isso num momento, você vai realizando ao longo de momentos, de décadas de existência. Então, eu vejo assim que eu vejo essa questão, eu acho que isso faz parte. Outra questão diz respeito, qual foi a questão? A segunda foi foi sobre a questão da influência da Índia no pensamento, né? Como é que o termo meditação, que é um termo tradicional da mística cristã e católica especialmente, como é que esse termo ele foi ressignificado pelo diálogo da tradição ocidental com a tradição hindu, especialmente. Isso é uma coisa muito interessante, porque mística, isso sempre existiu, e meditácios, as pessoas sempre se dedicaram a isso. A questão é que houve um conflito aí, houve uma guerra, que começou, na verdade, com Lutero e culmina no século XVII, que foi uma guerra religiosa seríssima na Europa Ocidental, e que dizia respeito à natureza das instituições religiosas cristãs, como essas instituições religiosas elas entendiam a questão do poder enquanto tal. Isso no século XVII é a culminância, as guerras religiosas do século XVII, em toda a Europa. Com exceção menos da Península Ibérica e dos Estados Unidos da América, porque as pessoas fugiram da Europa para lá, onde eles tinham paz. Bom, essas guerras religiosas, elas levaram uma crítica, aí é a história, né? Eles levaram uma crítica forte do Estado, do perfil do Estado, do perfil institucional, como ela existia até aquele momento. E de onde surgiu o moderno Estado laico, o Estado secular moderno, a partir da Revolução Americana, da chamada Guerra Revolucionária Americana, e da Revolução Francesa. São duas coisas totalmente diferentes, embora o seu objetivo fosse um só, a construção de um Estado laico, mas a natureza dos dois movimentos é diferente, nem cabe aqui falar muito sobre isso, mas são diferentes do ponto de vista dos seus fundamentos espirituais. Os Estados Unidos, a Revolução Americana, ela é uma revolução que tem caráter religioso muito forte, e a Revolução Francesa ela tem um caráter iconoclasta, antirreligioso muito forte. A Revolução Americana a independência dos Estados Unidos é obra das confissões religiosas, que se moveram pela sua liberdade religiosa, enquanto que a Revolução Francesa é fruto de um espírito anticatólico poderosíssimo. Então existe no pensamento ocidental, houve uma quebra que já tinha começado de alguma maneira no Renascimento, mas que culmina no século XVIII, no século XIX. Houve uma quebra. As pessoas, por exemplo, deixaram de saber quem era Aristóteles, deixaram de saber quem era São Tomás de Aquino, todos aqueles movimentos místicos, medievais e renascentistas
eles foram isolados, eles continuaram existindo, mas foram isolados. A Igreja Católica não deixou de ter místicos, não deixou de ter... Mas isso foi alguma coisa que foi obscurecida pelas guerras políticas do século XIX e principalmente do século XX. Então, a necessidade de você buscar alguma coisa que te afastasse desse conflito levou alguns à Índia, ao Oriente como um todo. E, sem dúvida, o que acontece aí é alguma coisa que já tinha acontecido antes, na verdade, não é em si uma novidade. O diálogo entre o mundo mediterrâneo, a Europa, e o pensamento europeu, principalmente o Mediterrâneo Oriental, né, Grécia, Israel, o diálogo entre esse mundo e a Índia é um diálogo que vem da pré-história. Eu estou falando, para não dizer que, inicialmente, que eu estou falando do ponto de vista filosófico, estou falando do ponto de vista material. Produtos do Ocidente, sempre, as rotas caravaneiras entre Oriente e Ocidente sempre existiram. A rota da China, as rotas da seda, a rota da porcelana. E a Índia, ela sempre teve. O imperador Ashoka, século III a.C., século III a.C., o imperador Ashoka, da Índia, ele mandou fazer uma inscrição imensa, que está lá na Índia até os dias de hoje. O imperador Ashoka diz, olha, eu estou mandando para os reinos helenísticos, eu estou mandando para Macedônia, ele fala, né, eu estou mandando missionários da palavra, do Dharma, eu estou mandando essas pessoas para lá, para essas pessoas entrarem em contato. Isso não está registrado, até tem registro, Alexandre o Grande trouxe um monge que ele aceitou, ele ofereceu a 2, isso está nas crônicas da viagem de Alexandre o Grande, ele, quando atravessou o rio Indo, antes, ele não atravessou, mas o Chandragupta, que era o imperador da época, que era um monarca em expansão no norte da Índia, mandou uma missão a Alexandre o Grande, convidando Alexandre o Grande a atravessar o rio Indo e entrar na Índia, e favorecê-lo na reorganização do poder ali na bacia do Ganges, etc. O Alexandre o Grande desiste de atravessar o rio Indo, porque já tinha chegado aos limites do seu poder, da sua capacidade de expansão, mas ele conversa com 2 yogis, e ele fica muito impressionado. E ele oferece dinheiro a esses 2 para irem. Um deles não vai, volta para a Índia, e o outro leva, ele é levado, e fez uma série de conferências na Academia de Atenas, segundo muitas fontes, e a sua conferência final na Academia de Atenas foi tacar fogo no próprio corpo, vivo. Foi ter se imolado na frente dos filósofos em Atenas. Esse fato impressionou de tal forma os contemporâneos que se falou sobre isso por muito tempo no Mediterrâneo Oriental. Ora, isso é apenas um sinal, uma coisa notável que aconteceu dessa inter-relação entre Ocidente e Oriente. Aconteceram outras que não são mapeadas. É evidente que a forma como a filosofia do Vedanta, para mim é muito clara, a forma como a filosofia do Vedanta é exposta, o Shankara, ela ecoa e reverbera os diálogos e a forma da narrativa da filosofia clássica grega. Para mim é mais ou menos claro, né? A busca da pressão conceitual, a estrutura dos diálogos, tudo isso. E é claro que aí, quando os gregos chegaram lá, os gregos se instalaram, eles não atravessaram o rio Indo, mas Alexandre o Grande falou muitas colônias gregas no que é hoje o Afeganistão, e que teve uma profunda influência sobre os reinos do Punjab depois. Então, isso que aconteceu não é em si uma novidade, isso já aconteceu outras vezes, dessa inter-relação intelectual entre Ocidente e Índia, especialmente. Eu não estou nem falando de China, que é um pouco mais complexo, porque a China, você sabe, o sânscrito e os idiomas falados na Índia são idiomas indo-europeus. Então, você tem uma comunhão, a língua, ela expressa muito a forma de pensar, né? Então, nós não somos assim estranhos à nossa tradição greco-romana,
cristã ocidental. Não estou falando do judaísmo em si, porque o judaísmo em si é semítico, é um outro grupo, né? Um outro grupo linguístico. Mas o judaísmo, no momento em que ele foi lido pelos gregos e pelos romanos, por exemplo, Santo Agostinho, e o cristianismo romano adquiriu outras dimensões. Não é estranho esse pensamento ao pensamento hindu. Na verdade, os povos da Europa Ocidental são os primos dos povos que vivem em Índia. Você sabe disso. Nós somos todos pertencentes a um grande tronco linguístico indo-europeu, que nós falamos de forma parecida. Né? Quando você estudou sânscrito, você sabe disso. Muitas palavras são as mesmas, há muita similaridade. Acho que caiu aqui. O Edgar, a conexão está muito fraca, mas não caiu, tá não. Ouvindo? Estou te ouvindo, a imagem ficou muito ruim, mas eu dou, vereador. Bom, então, para encerrar, eu diria que esse tema é um tema importantíssimo, faz parte da existência, das grandes questões da existência humana, e eu parabenizo muito ao Rubens por conduzir e levar adiante essa disciplina, que eu acho que muito ajudar, permitir levar luz também para as pessoas. Então, conheço bem o Rubens, sei que ele trabalha de uma forma iluminada, tem objetivos espirituais muito elevados, e eu desejo todo sucesso a essa disciplina, que ela possa levar as pessoas a uma percepção mais profunda da vida, né, e da existência. Edgar Leite, você sabe do meu carinho e admiração. Foi uma honra ter você aqui comigo hoje. Muito feliz, e também vou refletir sobre muita coisa nova que você trouxe para mim, sobre esse olhar histórico, sobre essa inter-relação. Muita coisa importante aqui. Eu vou assistir de novo, porque encontrei vários pontos que eu preciso refletir melhor, que eu conheço pouco, para amadurecer também o meu conhecimento nessa área. Sempre que eu converso com você, eu aprendo muito. Te agradeço muito. Tomara que a gente possa fazer outras como essa aqui, em outros lugares. Eu estou muito feliz. Tá bom. Até uma próxima ocasião. Eu acho que os alunos vão ter muito a aprender com essa sua fala. E depois eu te dou, inclusive, um retorno. Vou fazer um trabalhinho para eles. Porque aqui tem história, tem filosofia, tem espiritualidade, tem tudo. Eu fiquei muito agradecido, Edgar. E até uma próxima oportunidade. Bom.